Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa aula. Meu nome é Alisson Williams, sou médico psiquiatra e sou mestrando no MESTED, o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais da Unicristos. Tenho como orientadora a professora Débora Pedrosa e hoje estamos aqui na nossa sexta aula do minicurso sobre suicídio, justamente a nossa aula sobre condutas medicamentosas. Fiquem tranquilos, certo? Eu sei que essa aula é para um público multiprofissional, certo? Eu sei que vão assistir a ela também estudantes de psicologia, estudantes de enfermagem, né? E mesmo profissionais já formados, né? Da área, assim espero, né? Que atinja diversos públicos. Então eu não vou focar em doses, certo? Eu não vou entrar nas especificidades de cada tratamento, porque eu acho que isso é uma coisa bem, realmente bem direcionada para quem faz residência em psiquiatria ou para quem tem interesse, né, em fazer especialização em psiquiatria, porque na verdade até quem é da área médica, mas não é exatamente da psiquiatria, talvez nem acabe manejando tanto assim, né, a questão da dosagem e tal. Então, fiquem tranquilos, eu vou tratar do assunto de uma maneira que fique mais interessante para todas as áreas, tá ok? Como vocês já sabem, né, de praxe, vamos começar com um caso clínico. Então, vamos lá. ABFV, 45 anos, sexo masculino, policial militar, divorciado. Paciente em acompanhamento por transtorno depressivo recorrente e transtorno de dependência de álcool. Seus sintomas iniciaram há 5 anos, depois da separação. Já conseguiu até obter melhor em alguns aspectos, mas acumula muitas recidivas. Tentou o suicídio pela primeira vez há 2 anos, por enforcamento, sendo impedido pelo filho e novamente há 1 semana, com sua arma. Só não conseguiu porque o filho havia retirado e escondido a munição. Estava sob efeito de álcool nas 2 tentativas. Já está em uso de venlafaxina 225 mg por dia, mirtazapina 45 mg por dia, lítio 900 mg por dia, além de diazepam 10 mg por dia. Mas persiste com ideação e planejamento suicida. De antecedentes pessoais patológicos, é um paciente hipertenso em uso de losartana. De antecedentes familiares, é um pai, ele tem o pai e o irmão com histórico de depressão. Substâncias psicoativas, nega tabagismo e drogas ilícitas, né? Mas como eu falei, tem uma questão com o uso do álcool. Está tentando diminuir o consumo de álcool por meio do tratamento com o diazepam em reuniões com grupos de apoio, mas segue bebendo 1 a 2 vezes por semana, por vezes de forma exagerada. Contexto atual: vive somente com o filho, 19 anos, com o qual tem boa relação, mas que fica na faculdade a maior parte do dia. Não tem mais contato com a ex-esposa. Está afastado do trabalho há 1 ano e não tem conseguido encontrar muitas atividades com as quais se ocupar. Caso muito grave, né, pessoal? E aí? O que fazer por esse paciente? Então, coloquem em prática aí todos os conhecimentos que vocês já adquiriram ao longo desse curso, em termos de fatores de risco, fatores protetores, gradação do risco de suicídio, condutas não medicamentosas e, por fim, agora nessa aula, né, tentar entender um pouquinho mais sobre condutas medicamentosas. Vamos lá? Os primeiros passos, né, em um caso como esse, como acabei de mencionar, né, aplicar todos os conhecimentos vistos até agora para principalmente identificar o risco, tentar formular uma hipótese diagnóstica e, a partir dessa hipótese diagnóstica, tentar conduzir o tratamento com base no risco de suicídio do indivíduo. Essa é uma tabela que eu ainda não tinha trazido aqui para vocês, então fiz questão aqui de trazer agora com as porcentagens. Vamos aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar, certo? Estou aumentando aqui no próximo slide. Pronto. Em termos de frequência, né, nos dados estatísticos em pacientes suicidas, realmente temos que os transtornos de humor, o transtorno depressivo e o transtorno bipolar ocupam uma porcentagem considerável, né? Realmente o transtorno depressivo maior é
disparado, a doença que percentualmente tem mais casos de suicídio, até pela alta prevalência do transtorno depressivo, né? Então, 30,2%. Transtorno por uso de substâncias vem logo ali em segundo, depois esquizofrenia e transtornos da personalidade, com especial destaque para o borderline. Vejam que são aquelas 4 categorias que eu havia falado lá na aula de fatores de risco, e que o nosso paciente, que inclusive o caso clínico já começa falando sobre os diagnósticos, né, está aqui enquadrado dentro de transtorno depressivo e transtorno de dependência de álcool. Vamos lá para a conduta, né, que é o que de fato a gente veio discutir nessa aula. Primeiro que eu precisava falar sobre isso, né, sobre as principais patologias, para poder justificar para vocês quais são os principais medicamentos utilizados. É por isso que eu trouxe essas informações. Em termos de antidepressivo, que é o que principalmente a gente vai iniciar para um paciente deprimido, temos que, de primeira linha, pela maior parte dos protocolos, realmente a gente deve iniciar com um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, um ISRS, certo? Não vou, como eu falei, não vou entrar nos detalhes, mas só para mencionar, né? Fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, paroxetina são alguns dos representantes dessa classe. Muito cuidado no transtorno bipolar, porque caso você esteja, na verdade, diante de um paciente com um transtorno bipolar, ao invés de um transtorno depressivo maior, fazer um antidepressivo em monoterapia, ou seja, de forma isolada, pode, né, você está aí com um risco realmente de ter uma virada maníaca para esse paciente. Então, muito cuidado na hora de fazer o diagnóstico, de estabelecer a hipótese diagnóstica principal. Em crianças e adolescentes, né, essa é uma questão bem divulgada, com certeza você já deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, né, estou trazendo agora essa informação para vocês, que o aumento de pensamentos suicidas eles podem acontecer na introdução de antidepressivos para essa classe de pacientes, né, crianças e adolescentes, mas não justifica a não prescrição dessas medicações, certo? Porque esse aumento que pode ocorrer normalmente é de forma transitória, só no início do tratamento e posteriormente tende a evoluir com melhora, certo? Então, por mais que isso de fato seja observado e pode acontecer, justifica-se uma recomendação de vigilância maior, né, de um cuidado maior, mas não é o caso de deixar de prescrever. Para pacientes de médio e alto risco, muito cuidado. O antidepressivo normalmente ele demora entre 2 a 4 semanas para poder ter uma ação bacana. Então é interessante que você tenha isso em mente, por mais que você talvez não seja o prescritor do paciente, né, dependendo da sua profissão, mas saber que se ele tiver um médio, um alto risco, um antidepressivo em monoterapia, não é o mais apropriado para esse paciente. O que utilizar em conjunto? Vamos ver. Por exemplo, lítio. Existem alguns estudos que avaliam o efeito de lítio o efeito da concentração do lítio na água. Esses estudos, né, eles têm resultados bem controversos, porque na verdade a concentração do lítio na água, né, avaliada nesses estudos, ela é bem baixa em relação à concentração que você obtém com um comprimido de lítio, né? As miligramas de lítio existentes na água realmente são bem baixas, não fazem ali uma litemia considerável. O paciente não fica com uma concentração de lítio no organismo dentro de uma faixa terapêutica. Então, essa questão do lítio na água, bem controverso, certo? Agora, realmente, o uso do lítio na sua dosagem habitual, né? O lítio ele tem nas dosagens de 300 e 450 miligramas, ele precisa estar numa concentração terapêutica para ter o efeito. Aí, de fato, sim, muitos estudos trazem os resultados positivos do lítio. Na depressão bipolar, principalmente, né? Mas não somente, certo? Porque o lítio é um estabilizador de humor, é muito usado na depressão bipolar, do transtorno bipolar, mas também na depressão unipolar ele tem ação, e também, provavelmente, em outras patologias também, mesmo não sendo exatamente um transtorno do humor, mas o lítio demonstrando esse efeito na redução da ideação suicida e dos suicídios consumados, ainda que não seja exatamente um transtorno do humor, certo? Mas obviamente bem mais praticado a sua prescrição nos transtornos de humor.
Existem várias hipóteses para esse efeito dele em reduzir a ideação suicida, o suicídio, que seriam a diminuição de agressividade, impulsividade, o efeito positivo sobre o funcionamento do sistema serotoninérgico, o efeito estimulador de neurogênese, certo? E os resultados eles demonstram em alguns estudos, vou sempre trazendo essas referências para que vocês possam dar uma olhadinha nas referências bibliográficas que tem na plataforma Save, né? Então só reforço, quem estiver vendo pelo YouTube, dá uma olhadinha na plataforma para conferir todas as referências. E mostra assim, uma diminuição de suicídios em até 5 vezes e uma diminuição de tentativas em até 10 vezes. Só que, pasmem, né? Esses são os dados de alguns ensaios clínicos, né? Fui atrás, como eu sempre faço, no decorrer dessas aulas, né? Você que já está assistindo a todas as aulas já deve ter visto. Fui atrás das revisões sistemáticas, das meta-análises que possuem realmente um maior nível de evidência e embasam melhor, né, a nossa medicina baseada em evidências, né? E encontrei alguns estudos meio desanimadores, né? É uma pena isso, eu tenho que trazer essa informação, é uma obrigação minha, um dever meu com a ciência trazer essas informações. Que encontrei essa revisão e encontrei também essa outra revisão, e em ambas a análise de diversos estudos realizados com o lítio mostrou que de fato não houve um resultado estatisticamente significativo. O que é que isso significa? Que alguns estudos mostrou uma relevância, mas do ponto de vista de estatística não dá para saber exatamente se aquele resultado está associado ao lítio ou se está associado ao acaso. Ou seja, com base nessas revisões, né, não foi possível afirmar categoricamente que o lítio reduziu ideação suicida ou reduziu o suicídio. Na nossa prática, o que é que continua a acontecer? A gente continua a utilizar, tem muitos guidelines, muitos protocolos que continuam a recomendar o lítio, mas é importante que a gente leve em consideração essas revisões mais recentes e tenha em mente que isso, com o tempo, pode acabar se alterando e a gente pode acabar indo para outras prescrições que tenham um maior nível de evidência, certo? A princípio, ainda não vamos mudar nossas prescrições, certo? Mas são estudos que mostram resultados importantes, que servem para a gente ficar atento e fazer ainda mais estudos com um N, né, um número de pacientes maior, para que a gente possa realmente ter dados mais relevantes do ponto de vista estatístico para dizer se o lítio de fato funciona ou não funciona. Mas a princípio ele ainda é prescrito com o objetivo de reduzir a ideação suicida. Clozapina. Clozapina, pessoal, na esquizofrenia, ela demonstra realmente aí um melhor desfecho do que outros antipsicóticos. Então, com a clozapina, os estudos mostram que há menos tentativas e menos suicídios consumados, de fato. Mesmo em pacientes que a clozapina, só para quem não é da área médica, esclarecendo, né? É um antipsicótico que ele é feito para casos refratários, né? Então, só quando o paciente não está tendo uma resposta bacana com outros antipsicóticos, né? Ele já fez ali um ensaio clínico com pelo menos 2 antipsicóticos por um tempo, ok, por um período também, ok, e mesmo assim não está tendo resposta. A maioria dos protocolos trazem esse critério, né, do tempo e da dose, e mesmo assim o paciente não está tendo resposta, ele é classificado como refratário e aí sim estaria apto a utilizar a clozapina. Mas mesmo se o paciente não for refratário e tiver com comportamento suicida e autoagressão, o tratamento com clozapina ele já é recomendado pela Associação Psiquiátrica Americana. Então fica a dica, realmente é um medicamento bacana para utilização na esquizofrenia e que realmente tem evidência na diminuição das tentativas e dos suicídios. Outros antipsicóticos também podem ser utilizados, certo? Principalmente para controle de impulsividade. Controle de impulsividade, a impulsividade, pessoal, é uma característica muito marcante nos transtornos da personalidade. Então, para controle de impulsividade, além de estabilizadores de humor, como é o caso do lítio, que também ajuda, né, de certo modo, no controle da impulsividade, o antipsicótico é uma estratégia bacana, é uma estratégia interessante. Por exemplo,
risperidona, um medicamento que também já não possui tantos efeitos adversos, sintomas extrapiramidais como os antipsicóticos de primeira geração, e aí é até um pouco mais acessível do que, financeiramente mesmo, do que alguns outros antipsicóticos de segunda geração. É um medicamento muito interessante para ser utilizado como um tratamento coadjuvante num paciente que tenha ideação suicida, que tenha comportamento suicida e que tenha uma impulsividade marcante, como, por exemplo, o paciente com transtorno da personalidade borderline. Então, risperidona como coadjuvante é um tratamento interessante. Acredito que você já tenha ouvido falar de cetamina, certo? Ou ketamina, dependendo da tradução, pode ser escrito das duas formas, sem problema. É um anestésico, certo? Ele é da classe dos bloqueadores de receptores NMDA, e o efeito dele é um aumento transitório nos níveis de glutamato, que por sua vez proporciona um aumento de dopamina e serotonina, principalmente. Esses são os seus principais mecanismos de ação. Além disso, também age na liberação do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que por sua vez estimula a plasticidade sináptica e dendrítica. Tudo isso, certo? Para sintetizar, para trazer para vocês o mecanismo de ação desse anestésico, porque não é comum, né? Eu estou trazendo aqui essas informações porque, poxa, um anestésico, por que ele está ocasionando aí melhora de sintomas depressivos, redução de ideação suicida, por que ele está nessa aula, né? Então estou trazendo aqui os efeitos que ele pode trazer e o porquê que isso justifica, né, o seu uso também como um tratamento antidepressivo. Ele provoca uma melhora, pessoal, um efeito importante na anedonia desde o primeiro dia de aplicação, normalmente, certo? Para uma boa parte dos pacientes. E também provoca a remissão da ideação suicida em mais da metade dos casos. Então, assim, é um tratamento muito interessante. Tem muito estudo bacana com ketamina e com a sua forma intranasal, a escetamina, e os resultados eles são muito promissores. Então, assim, não é uma coisa tão antiga, é uma coisa um pouco mais recente a sua aplicação, mas que para nós já é uma realidade, certo? Tem muitos serviços, inclusive públicos, que já ofertam a aplicação da cetamina intravenosa, principalmente. A intranasal ela ainda é um pouquinho meio cara, né? O nome comercial do principal produto aí da escetamina é o Spravato. Ainda não é, pelo menos não tenho conhecimento dele ser feito na rede pública, mas também já é feito na rede privada, e alguns pacientes, por exemplo, com um plano de saúde já têm acesso ao acetamina intranasal, né, que é no caso a escetamina. Então, assim, estou trazendo esse estudo aqui, mas tem muitos outros estudos, certo? Fiquem à vontade para dar uma pesquisada, vou colocar isso também nas referências para você dar uma olhada com calma, que mostra já os resultados num prazo curto, em termos de melhora dos sintomas depressivos, em termos de diminuição da ideação suicida. Então, um tratamento bem interessante para pacientes graves. Falei que eu ia trazer um pouco, né, sobre a eletroconvulsoterapia aqui nessa aula. Aproveito também para trazer um pouco sobre a estimulação magnética transcraniana. A eletroconvulsoterapia, pessoal, é muito antiga na psiquiatria. E como realmente ela é uma coisa que traz muito estigma, eu preciso trazer algumas informações sobre a sua realização hoje em dia. É totalmente humanizada. É feita em centro cirúrgico. É feito com a presença de anestesiologia. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente do que você já deve ter visto em filmes, ou que antigamente de fato era realizado às vezes como uma forma de castigo, de tortura, porque era feito sem anestesia, era feito de forma bem grosseira. Hoje em dia é uma coisa bem, assim, é um procedimento padrão como outros procedimentos na medicina, que é feito sobre condições rigorosas realmente, e é um procedimento que tem resultados também muito interessante, se tem uma quantidade de estudos já bem maior, porque ele já é feito assim há muito mais tempo. Então, para doenças refratárias, claro que a gente não vai fazer eletroconvulsoterapia para todo mundo, mas para casos refratários, para casos graves e
a depressão grave, por exemplo, com ideação suicida se enquadra como um caso sério, um quadro grave, a eletroconvulsoterapia ela está muito bem indicada e tem bons resultados. A estimulação magnética transcraniana ela surge como uma alternativa interessante, um procedimento menos, digamos, entre aspas, invasivo. A eletroconvulsoterapia ela não é exatamente invasivo na concepção da palavra, né? Mas é um procedimento mais, digamos assim, complexo. Né? A estimulação magnética transcraniana, por exemplo, ela não envolve sedação, ela é um procedimento bem mais tranquilo, mas também bem mais caro. Né? Então, assim, é um procedimento que ainda não é tão comum na nossa prática, também já é feita mais no privado, enquanto que a eletroconvulsoterapia ela já é disponível em muitos locais na rede pública, certo? Então, só trazendo essa realidade aí para vocês dos comparativos. Cetamina intravenosa e eletroconvulsoterapia é uma realidade nossa, é uma coisa que pode ser indicada e que pode ser feita pela maioria dos nossos pacientes na rede pública, desde que seja pesquisado direitinho, seja visto qual local, como é que faz para ser encaminhado, mas existe essa possibilidade. Estimulação magnética transcraniana e a escetamina, que é a versão intranasal da cetamina, ainda não são uma realidade na rede pública, mas já são feitos sim aqui no Brasil na rede privada, ok? Aqui eu estou trazendo alguns estudos, como sempre, né? Reforço, estou com medo de ser repetitivo, mas preciso dizer, vou deixar nas referências para você dar uma olhada, um estudo aqui sobre a eletroconvulsoterapia e seus resultados, né? Principalmente aqui em relação a esse estudo, especificamente em relação à depressão resistente, e também aqui trazendo alguns resultados da estimulação magnética transcraniana e os resultados que ela teve no transtorno depressivo maior, comparáveis a resultados de outras alternativas terapêuticas, né? Colocando realmente esse procedimento como uma alternativa interessante. Bora voltar para o nosso caso? E aí, aproveita agora, né, como eu sempre digo, para dar uma pausa, lê de novo, né? Vou passar o slide aqui agora, você pausa de novo, lê com calma, o que a gente vai fazer pelo nosso paciente. E aí, voltou da pausa? Vamos lá. Paciente grave, muito grave, pessoal. Quem não é da área médica, deixa eu só explicar porque isso aqui realmente é importante. Ele já está com dose máxima de bula do venlafaxina. Existem alguns protocolos que até vão até 300 mg, mas em bula é até 225. Dose máxima de mirtazapina, uma dose que não dá para saber se é a máxima porque depende da litemia, né? Uma dose de lítio também considerável, 900 mg. Então, assim, do ponto de vista de antidepressivo, está com uma combinação de dois antidepressivos que em combinação são muito potentes, de um estabilizador de humor que atua na redução de ideação suicida também já está numa dose razoável, o diazepam é mais aqui para questão voltada para a questão do alcoolismo. Mas é um paciente que o que é que eu quero dizer com isso? Que ele já está com assim, um tratamento do ponto de vista medicamentoso otimizado e mesmo assim não está tendo resposta. Então, além de um internamento para esse paciente, outras coisas que poderiam ser feitas nesse momento seriam justamente tratamento com ketamina ou esketamina, né, a versão intranasal ou a versão intravenosa, ou a eletroconvulsoterapia ou né, estimulação magnética transcraniana. Nossa realidade, paciente SUS vai pesquisar, né, você pode estar assistindo essa aula de diversos locais do país, espero que sim, né? Quem sabe, né, esse curso atinja muitos locais, então vale a pena você pesquisar como é que é no seu estado. Vou dizer a realidade do Rio Grande do Norte. Existe a possibilidade de encaminhamento para o Hospital Universitário Onofre Lopes, né, que trabalha tanto com a ketamina intravenosa como com a eletroconvulsoterapia. Então existem essas possibilidades de encaminhamento via SUS, né, via sistema público, para o Hospital Universitário lá da UFRN para a realização desses procedimentos. Então, internação seria também um procedimento óbvio, porque é um paciente de altíssimo risco, mas além da internação ele se beneficiaria muito de um desses procedimentos para que a gente pudesse evoluir com melhora clínica. Foi um prazer estar com vocês aqui no decorrer desse curso, dessas 6
videoaulas. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre suicídio. Espero que agora, né, possam, de alguma forma, né, por meio desse curso e por meio de todas as outras estratégias presentes na plataforma Save, se sentir um pouco mais preparados, né, para lidar com essa urgência psiquiátrica, que é a questão da tentativa de suicídio, do paciente potencialmente suicida, né? Um abraço a todos e tchau!